Hey guys, how's it going? Everything okay? E aí pessoal, beleza? Vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como usar duas palavrinhas interessantes aí. Na verdade, uma é uma frase e outra é uma palavra, tá? É o excuse me e o sorry. Essas duas expressões aí, palavra, frase, são bem legais porque eu vou contar para vocês aqui um caso meu quando eu estava no hotel, e é por isso que eu vou fazer essa aula aqui. Antes eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que o Buzz está fazendo aquela dancinha do TikTok e o Mickey também fazendo metadinha dela, aquela sabe? Então, eu estou fazendo aqui, mas é só beleza. Vamos seguir. E então eu vou falar para vocês como que foi esse caso aí, para a gente dar a introdução nessa aulinha aqui de hoje. Então foi o seguinte, eu estava no hotel e aí eu cheguei na recepção e a moça da recepção tinha falado alguma coisa que eu não entendi. E aí eu pedi para ela repetir e eu falei, can you repeat? Só que nesse momento ela talvez não tenha ouvido ou eu falei errado, não me lembro. E aí ela me respondeu dessa forma, sorry. E no momento, naquela hora, eu não entendi que esse sorry dela era para eu repetir o que eu tinha dito. Eu imaginei que esse sorry era a tradução normal e era tipo, desculpa, eu não vou repetir o que você falou. Então, foi muito esquisito e muito constrangedor porque eu falei para ela, você pode repetir? E aí, no meu entendimento, ela falou, desculpa, não. E aí eu virei as costas e saí andando e deixei a moça falando. E ela veio atrás de mim depois. Então ficou uma situação muito chata, muito esquisita. E aí ainda falei vários sorries depois, porque eu tinha deixado ela falando e eu não tinha entendido qual era o sentido daquele sorry dela. Foi uma situação bem engraçada mesmo na hora ali no momento. E aí é por isso que eu vou falar para vocês sobre o excuse me e o sorry, quando utilizar e qual é os seus sentidos em algumas frases. Tá bom, gente? Então é isso aí. Eu sou o Randall, você está no RNA, seja muito bem-vindo. Se ajeita, senta na cadeira, faz aquele lanchinho saudável e vem comigo. Então, pessoal, vamos dar continuidade. Então, vamos lá. Ó, desse lado de cá, do lado do Woody, time Woody, vai ser as situações do excuse me. Vamos estar desse lado aqui. E as situações que vão ser do sorry, vão estar do lado do Mickey, time Mickey, beleza? Então, a primeira situação e diferença entre essas palavrinhas aí é que o excuse me você vai utilizar antes de cometer algo errado ou de falar alguma coisa, entre aspas, errado, porque às vezes não é exatamente errado, tá? Então, vai ser antes de você incomodar a pessoa ou talvez chamar a atenção da pessoa, tá bom? E o sorry, desse lado de cá, vai ser depois que você já cometeu aquele erro ou aquela coisa mais ou menos errada, tá? Então a situação é a seguinte, lá no primeiro vídeo a gente tinha falado daquela viagem maravilhosa que você vai fazer, então, supondo que agora você esteja no avião e aí o seu lugar está ocupado com a bolsa de uma outra pessoa que está sentada do lado. E aí você precisa sentar no seu lugar. E você vai chegar para esse cidadão que está lá sentado na poltrona e vai falar para ele se ele pode tirar a bolsa dele, porque você vai sentar. E você vai utilizar o excuse me. Por quê? Porque você está sendo educado, apesar de você saber que aquele lugar é seu e você vai sentar ali, mas você vai ser educado e vai incomodar a pessoa, chamando a atenção dela e falando dessa forma. Então você vai falar como excuse me, can I have this seat? Me desculpa, eu posso ter esse lugar? Eu posso sentar aqui? Então essa seria a tradução. Ou você poderia simplesmente pedir para que ele tirasse a bolsa daquele lugar. E aí você falaria
excuse me, can you move your bag? Seria dessa forma. E esse excuse me está vindo antes de você incomodar a pessoa com essa frase, porque às vezes ele está fazendo alguma coisa e aí você vai atrapalhá-lo de uma forma educada, tá? Então, aí é que você usa o excuse me. Agora, no time do sorry aqui, você vai ter esse momento, só que depois que você já cometeu o erro. Então, nesse momento aí, nessa situação ainda, essa pessoa que está sentada no lugar e com a bolsa ali, ele não sabia que aquele lugar era seu. Então, ele já cometeu o erro de colocar a bolsa lá. E aí você falou para ele tirar a bolsa ou para você sentar lá, e aí ele vai te responder com o sorry. Por quê? Porque ele já cometeu o erro. Então, ele vai responder dessa forma. Sorry, I didn't know. Então, o que ele falou? Eu não sabia que esse lugar estava ocupado, que tinha alguém. Então, tudo bem, me desculpa, eu vou tirar a bolsa. Então, essa é a primeira situação entre o excuse me e o sorry. Excuse me antes de você cometer algo e o sorry depois de você ter cometido algo. Beleza? Aí, pessoal, a gente vai ter mais duas formas para utilizar o excuse me, que é quando a gente precisa chamar a atenção de alguém, a gente precisa que essa pessoa olhe para mim, e também quando a gente vai interromper ela se ela estiver fazendo algo. Então, supondo que você esteja ou no restaurante e quer chamar o garçom, ou então você esteja numa loja, tá? Comprando alguma roupa, por exemplo, e aí você quer chamar a atendente. Você não conhece essa pessoa, você não sabe o nome dela. E, como muitas coisas no inglês, a entonação faz toda a diferença. Então, nessa hora, você vai chamar a pessoa e aí você não sabe como. Então, você vai utilizar o excuse me. Só que a sua entonação tem que ser um pouco diferente. Ela vai sair não igual essa que eu estou falando agora. Excuse me. Não vai sair assim. Vai ser mais um excuse me. Tá? Vai ser mais ou menos assim, porque você está querendo que a pessoa olhe, preste atenção em você. Então, você está no restaurante, você até levanta a mãozinha lá e excuse me. Para quê? Para que a pessoa olhe para você e venha até você, já que você está chamando a atenção dela. Outro ponto vai ser quando você for interromper a pessoa que está fazendo alguma coisa. Então, você está lá na loja de roupa e aí a atendente está lá no balcão, está de cabeça baixa, mexendo no celular ou anotando alguma coisa e você precisa de ajuda. E aí você não conhece a pessoa, você não sabe o nome dela, você não sabe quem é, e aí você vai usar o excuse me. E aí você vai chegar e vai novamente usar dessa forma, com a entonação. Excuse me, can you help me? Por quê? Porque ela está fazendo algo e você vai interrompê-la. Ou se você estiver no ambiente de trabalho e precisa entregar algo para alguém e a pessoa está trabalhando concentrada lá e aí você vai interrompê-la. Então você vai utilizar o excuse me. Nesse momento você pode até, não precisa alterar o tom de voz, mas vai ser como se você estivesse chamando a pessoa, interrompendo realmente ela. Então vai sair um excuse me, can you have these dogs? Então, quando você falar essas duas frases aí, por exemplo, na frase que eu utilizei para falar com a atendente na loja de roupa, eu falei para ela, dá licença, você pode me ajudar? Então, excuse me, can you help me? E na frase aqui com a pessoa trabalhando, ele está com a documentação e eu vou entregar para ele, só que ele está trabalhando, então eu vou interrompê-lo. E aí eu vou utilizar o excuse me também, dessa forma. Excuse me, can you have these dogs? Que é, dá licença, pode pegar essa documentação? O excuse me é desta forma que é para ser usada. Então não tem como, apesar de ser um desculpa, dá licença, tá? Nesse sentido de tradução para nós, não dá para você utilizar o sorry, mesmo se você vai interromper a pessoa. Aliás, tem um momento de exceção à regra, que é justamente na hora de você interromper uma pessoa, que é quando você vai usar o sorry. Por quê? Pensando que quando você vai usar o excuse me é antes de você interromper, tá
pré-definido de que você vai interromper a pessoa antes de falar. Mas no momento em que você está falando, você já está interrompendo. E o sorry é para você utilizar depois. Então, nesse momento que você estiver interrompendo a pessoa, tudo bem, é aceitável você utilizar o sorry. Por quê? Porque você já está interrompendo ela. Naquele momento mesmo, ali, naquele segundo que você está falando, você já interrompeu. Então, pode ser também, nesse único momento, você utilizar o sorry. Can you have these dogs? Por quê? Porque você já interrompeu a pessoa, tá? Não tem como, certo? Então, o excuse me é para você utilizar dessa forma. E aí, tem mais um momento que o excuse me vai ser utilizado, só que nesse momento é porque você não gostou do que ela falou, diferente do sorry, que a gente vai falar disso também. Então, quando você tiver, você ouviu algo, realmente você ouviu, mas você não gostou do que ouviu. A pessoa falou para você que você é uma má pessoa, tá? Você não tem caráter. Ela falou para você, you are a bad person. You are a bad person. Então, falou para você que você é uma má pessoa. E aí você ouviu aquilo, mas não gostou. Então, você não vai falar para ela, sorry, que é o mesmo que a moça lá do hotel falou para mim. Não vai caber nessa frase. Então, você ouviu, porém não gostou. Então, nessa hora, você vai precisar usar novamente a entonação e vai sair dessa forma. Excuse me. Por quê? Porque você não gostou daquilo. Você ouviu, porém não gostou. E aí, você ainda pode até complementar com a frase que eu falei no começo, que é, você pode repetir o que falou, porque eu acho que eu não entendi direito. Está certo? Então, é nessa hora que você vai usar o excuse me. Porém, o sorry é quando você realmente não ouviu mesmo o que a pessoa falou e você quer que ela repita, porque você não entendeu nada. Agora, o excuse me, nessa situação, é porque você ouviu, não gostou e você está querendo que ela repita mesmo para vocês começarem a discutir, por exemplo. Tá bom? Então, é isso aí. Agora, vamos pro lado do time do Mickey aqui, ó. Vamos falar do sorry. O sorry, gente, é como a gente já colocou aqui, a primeira diferença entre eles é que ele vai vir depois que você já cometeu algum erro. Daquela forma que a gente já comentou aqui, se você estiver no avião e aí a pessoa está sentada lá no seu lugar, e aí quando você já cometeu aquele erro, então supondo que agora você seja a pessoa que sentou no lugar de outra. A pessoa chegou para pegar o lugar dela e você está sentada lá. E ela pediu para você sair e você vai falar para ela, sorry, I didn't know. Por quê? Porque você não sabia que aquele lugar estava ocupado. Então agora você vai usar o sorry. Por quê? Porque você já sentou lá, já cometeu um erro e aí você está se desculpando. O sorry, pessoal, ele é tem um pouco mais de sentimento. Então, quando você vai falar algo que você realmente quer expressar essa sensação de que você tem essa empatia, por exemplo, com uma situação ruim com outra pessoa, por exemplo, a morte do cachorro, sei lá, então ou uma má notícia, por exemplo, então você vai usar o sorry. Então você já ouviu a notícia, você sabe que aquilo é ruim, e aí você vai informar a pessoa, mas a coisa já aconteceu, então vai ser depois. E aí você vai chegar e falar, sorry for this bad news. Ou seja, me desculpa por essas notícias ruins, tá? Por um acontecimento. Então o que você está querendo dizer aí? Que você sente muito, você tem essa sensação aí de que a pessoa está chateada, só que aquilo já aconteceu. Então, o sorry vai vir depois da situação, tá? Outro ponto também é quando, nessa que eu falei aqui, de ouvir, que é a situação do hotel. Que é quando você realmente não ouve mesmo o que a pessoa disse. E aí, você quer que ela repita, mas não precisa falar igual eu fiz lá. Can you repeat? Não precisa. Só o fato de você falar o sorry com a entonação correta já vai dar esse entendimento. Então,
Lembrando que o sorry e o excuse me, nessa situação, você pode utilizar, porém a entonação é importante, tá? Nessa situação do sorry, que você realmente não ouviu o que a pessoa falou, você vai falar para ela e ela vai repetir quando você falar esse sorry. Só que aí vai sair assim, sorry, por exemplo, caso você não tenha ouvido o que aquela pessoa veio conversar com você. Ou você é um estrangeiro, a pessoa falou alguma coisa muito rápido, você não entendeu e aí você não sabe o que falar. Simplesmente é só você dizer um sorry às faces, tá, pessoal? É importante e a entonação também. Então isso vai trazer o sentido de qual você quer para aquele momento dessa mesma palavra, porque ela é utilizada de diversas formas e aí você precisa ter essa entonação. Certo? E aí, pessoal, para a gente já encerrar esse vídeo aqui, eu vou falar uma última situação que você vai utilizar o excuse me. Não dá para utilizar o sorry, porque é quando você quer que a pessoa te dê licença para você passar. É só você lembrar o seguinte, que o excuse me vai vir antes de você atrapalhar alguém de uma forma educada. E o sorry vai sempre vir depois. Então você quer passar ou a pessoa está te atrapalhando ali na sua frente e aí você quer que ela te dê licença. E aí você vai utilizar o excuse me para que ela te dê essa licença, saia do seu caminho e você passe. Então, no entendimento aí, você vai atrapalhar a pessoa que está ali fazendo alguma coisa e ficou parada na sua frente e aí de uma forma educada você vai pedir que ela saia. E não dá para você falar um sorry, porque não vai caber na frase, não vai fazer sentido e você não cometeu nada de errado para pedir um desculpa, tá bom? E aí eu vou colocar aqui agora também, deste lado aqui, ó, algumas outras palavras que você pode utilizar para substituir. Por exemplo, você pode usar o pardon, que é um sorry, quando você não ouve o que a pessoa falou. Existe até uma frase que é pouco comum, usada mesmo, está totalmente em desuso, que é a frase I beg your pardon, que é eu imploro o seu perdão porque eu não ouvi. Mas isso é a tradução ao pé da letra, tá, pessoal? No sentido, seria só pode falar de novo? Você pode utilizar esse pardon como uma forma diferente de você falar um sorry que você não ouviu, certo? Além desse, a gente também tem o regret. Esse regret é quando já aconteceu algo, só que você perdeu a oportunidade, você sabia que aquilo seria uma oportunidade, você perdeu ela e aí você está arrependido, sente muito por aquilo, mas não é só simplesmente sentir muito, você se arrependeu realmente porque você sabia que aquela situação poderia ser benéfica ou poderia mudar a sua vida. E esse regret, igual eu falei aqui, é como se você fosse chamar uma menina para sair ou um menino para sair e aí você sabe que se você não fizesse aquilo, outra pessoa faria e você vai se arrepender porque a pessoa é legal, tal, você gosta dela. Então, você poderia dizer dessa forma: I regret for not asking her for a date. Ou I regret for not asking him for a date. Ou seja, eu me arrependi ou me arrependo de não ter convidado ela para sair ou não ter convidado ele para sair. Por quê? Porque a pessoa é legal, eu gosto dela, é uma pessoa inteligente e isso você já sabe que aquilo você sente muito porque você já sabe que aquilo seria legal, tá? Então é nesse sentido que você usa o regret. É um arrependimento, eu sinto muito, mas você sabia das consequências. Tá bom, gente? Então é isso aí.
Vídeo de hoje, diferencinha aí em situações quando você utilizar o sorry e o excuse me. Beleza, pessoal? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like pra gente aí, que ajuda bastante o canal. E a gente se vê no próximo vídeo. See you later!